Então, vamos pensar aqui, voltando lá, ó, cuidado com o comportamento que você dá mais valor, né? Então, vamos pensar o que a gente vai valorizar no comportamento. E eu falo que mais fácil aqui é a gente passar a valorizar o comportamento que é adequado, né? O comportamento que é bacana, né? Então, quando a criança apresentar esse comportamento bacana, olha aqui, até esse aqui foi uma montagem, tá, gente? Eu fui pegando 4 figurinhas da internet. Eu fiz a primeira, o menininho tá lá fazendo atividade, né? Tá, oh, meu Deus, perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Tá lá fazendo atividade, todo bonitinho lá, né? Olha o jeito que tá o professor. Ou seja, ele nem tá olhando, né? E aqui, ó, a criança tá lá esperneando, né? Gritando lá no chão. E aí esse comportamento acaba despertando a atenção, né? Então, olha quanto isso, às vezes a gente tem muito isso, né? E porque é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não, gente, é porque é difícil mesmo. Eu estou falando no papel de professora. Como eu disse, eu não sou da atuação clínica, né? Então, a minha atuação é no contexto de sala de aula mesmo. Então, vamos pensar lá, ó. Aqui, ó, até a gente tem essa relação de comportamentos, ó, aparece diante de uma situação em que ele quer ganhar atenção, se esquivar, fugir, né? Ter acesso a um item que é um item. Às vezes a criança está numa atividade que é uma atividade que ela gosta, né? E aí chega a hora de fazer uma mudança de atividade, né? Ou sair da educação física, se esse for o gosto, né? Ou deixar uma massinha para fazer uma atividade matemática, né? Então, às vezes aparece nesses momentos, né? Ou seja, a criança vai tentar fazer uma estratégia para não ir para aquela situação, né? Que ela não deseja. Então, o que acontece? A gente acaba valorizando esses comportamentos. Aqui eu estou trazendo para vocês, ó, a questão de reforçar o que for positivo. E daí eu vou contar um pouquinho dessas imagens aqui, que tá cortado, eu cortei bastante para não expor, mas eu vou falando para vocês o que é. Esse aqui, gente, foi uma experiência que eu tive, ainda tendo essa criança, e era uma criança que tinha muita dificuldade em manter-se sentada, em aceitar o fazer atividade, e aí ficar bravo, jogar os materiais, né? Empurrar o potinho de lápis de cor, às vezes eu colocava o potinho, jogar, por não aceitação da atividade, né? Então, o que eu fui trabalhando ali? Eu fui trabalhando na questão do reforço. Então, fazia atividade no começo. Agora que essa criança está começando a fazer de forma autônoma, então ela fazia com apoio, mas ela usava a minha mão como ferramenta. Então, eu segurava o material e a criança segurava a minha mão. E a partir desse uso, que foi iniciado desta forma, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar elementos que fossem de agrado dessa criança. Então, aí é um trabalho de pesquisador, né? Olha a relação da troca com a família, gente. Então, a família, ela pode ser muito importante nessa percepção, às vezes, que a gente não tem, mas olha, a entrevista, às vezes você mandar uma ficha lá de preferências para a família preencher, né? O que a criança gosta, o que a criança não gosta, algumas características, né, para a gente ir estabelecendo essa relação aí com coisas que essa criança gosta e que possam ser reforçadoras. E a gente também fazer essa relação de troca depois com a família, né? Falar o que deu certo, né? Olha a importância, gente, a terapia, lá os terapeutas estarem juntos aí. Eu sempre falo que essa relação triangular é muito importante, né? Aqui, gente, então o que ela fazia? Quando ela fazia atividade, era reforçada. Essa é uma criança que ela gosta, o reforço para ela, diferente de outras que são uma massinha, né? Massinha é uma coisa que as crianças gostam muito, um adesivo.
Essa aqui, ela gosta de reforçadores sociais mesmo. Então, ali vocês estão vendo, é o dedinho feliz. Então, é o meu, essa mão é minha, a outra mão é da criança. Então, é isso. É o dedinho feliz na minha mão e na mão da criança. E a partir desse dedinho feliz e de outros reforçadores, como o coração, que é um que ela gosta demais, eu fui conseguindo ter algumas trocas com essa criança. Então, hoje a criança já está iniciando uma manipulação de forma autônoma, né? Então, começou, não tem muito tempo, mas ela já está realizando sem a necessidade do meu apoio. Mas no começo ela jogava os materiais, ela empurrava a mesa, né? Porque ela queria somente ficar nos elementos que fosse do agrado dela, né? Como eu disse, a minha sala é uma sala de arte, não é uma sala de aula, mas dentro da sala de aula vai procurar o que é do agrado, né? Para poder, ou às vezes é um jogo, né? No caso dela era um outro objeto que a intenção dela era ficar nesse objeto. E quando ela era contrariada, ela apresentava esses comportamentos. Então eu fui fazendo uma relação de troca. Mas para fazer essa relação de troca, eu tive que entender quais eram os elementos que eram do agrado dela. Depois, no final, eu vou mostrar mais um item que eu fiz com ela aqui, que foi muito bacana também, que eu fiz com essa criança. Olha só, gente, para a gente entender essa questão aqui da birra, a gente tem que entender também que em alguns momentos a gente vai ter questões que são de ordem sensorial, então é importante a gente ter conhecimento. Até eu gosto demais desse livro, quem puder ler, ó, que é o Cérebro Autista, da Temple Grandin, né, e do Panic. Ele traz essa questão também da dificuldade sensorial, que muitas vezes pode ser debilitante, né? Então, às vezes, alguns elementos assim que a gente sempre tem que perceber se não é uma questão sensorial, né? Causada pela hiporreatividade ou hiperreatividade, que está causando um comportamento na criança ali que pode ser... que pode apresentar um conflito naquele momento, né? Então, a gente, se possível, extinguir a fonte. Um dia, eu coloquei um som bem baixinho mesmo na sala. E aí, eu estava tão baixinho, e aí entrou uma outra turma. E eu percebi que a criança começou a apresentar um comportamento de choro, e ele olhava, ele direcionou o olhar para o som. Mas foi assim, foi logo no começo da aula, eu já percebi e já desliguei o rádio. Então, ali eu consegui tirar, né, o que estava causando esse conflito sensorial nessa criança aí, né? Algumas vezes a gente... São coisas que a gente, infelizmente, alguns a gente não consegue extinguir, mas nesse caso eu consegui. Só entendendo, gente, que esses elementos que eu estou falando aqui, eu estou falando muito no pensamento da criança, eles se aplicam também ao adolescente, eles vão se aplicar não apenas à criança pequena, mas também vão entrar aí no pré-adolescente, no adolescente, tá, gente? Então, a gente só vai ter que mudar a forma com que, às vezes, aqui usei o dedinho feliz, então não vai ser isso, vai ser outro elemento, né? Mas a gente entender que a ideia aqui não se difere, né? A gente só tem que buscar outras estratégias. Olha lá, gente, sempre pensar, isso aqui eu já falei bastante também, né? Até eu falo bastante lá na pós, né? Ó, quem for ser nosso aluno lá, espero vocês, todos esperamos com muita alegria, todos vocês, né? A gente fala muito essa questão da previsibilidade. Eu vou mostrar algumas fichas agora na sequência que trazem isso, e isso é importante mesmo, isso muda bastante. Até aqui desse quadro de rotina aqui atrás, que ajuda a reduzir, ó, a rigidez do pensamento e a inflexibilidade que costumam caracterizar o transtorno, né? Então, a gente apresentar essa possibilidade aqui, apresentar essa questão da rotina, né? Então, ó, devemos sempre que possível, ó, evitar na criança, no jovem, no adulto, comportamentos disruptivos e crises causadas pela angústia da imprevisibilidade, né? Então, essas aqui, gente, são fichas da minha sala, ó.
essas não são, vocês podem ver, ó, lembra que eu falei que esse ano eu estou em arte, tá, gente? Mas é só o pensamento pode ser traduzido aqui para qualquer outra atividade, para o contexto de sala de aula, para casa, né? Essas fichas, essas não são da rotina diária, mas são da sequência da atividade. Então, quer dizer, uma rotina é uma sequência dentro de uma rotina. Então, olha só, primeiro, sentar, fazer atividade, guardar, ó, a caixa do acabou. Quando põe na caixa do acabou a atividade, aquela não mexe mais, ó. Olha o guardar aqui entrando como elemento de importância também, ó. Sentar, fazer atividade, guardar, né? Ouvir música, tocar os instrumentos, guardar, né? Então, é a sequência mesmo, assim, a criança entender que ela tem essa sequência, né? Ela tem aqueles passos para seguir lá. Outro elemento aqui que é importante também, gente, para tirar essa questão que às vezes pode gerar um conflito aí, que pode partir para comportamentos inadequados, é a preparação do ambiente para atividade. Isso aqui foi uma coisa que eu me atentei muito. Eu, aqui no estado do Paraná, eu acho que a maioria já, né, do Brasil, o registro, chamada, é tudo online, né? Então, eu tenho na minha sala, eu deixo um note que eu faço a chamada. E eu percebi que um aluno, ele tem um hiperfoco em tecnologia. Ele ama tecnologia. Quando o meu note estava exposto, o foco dele era todo no meu computador. Ele queria acessar, ele queria mexer na internet. E se eu tirava isso aí dele, ele entrava no comportamento de birra. O que eu comecei a fazer? Para não ter que fazer uma atitude aí para tirar esse comportamento, eu já comecei a preparar a sala. Então, eu já deixo a sala, eu já tiro, eu já preparo as atividades. E vocês estão vendo que tem uma fichinha ali na mesa? Essa fichinha, ó, são justamente a questão do passo a passo. Até aqui, com essa criança que eu disse, eu precisava muito usar a questão da temporalidade. Ele tinha dificuldade para entender o tempo. Na sala de artes, ele fica um tempo e ele voltava para a sala de aula. A sala de aula também, e eu comecei a usar o temporizador. Até esse aqui foi um psicólogo, passou para a coordenadora, e foi uma parceria aí, né? E é um temporizador bem bacaninha que vocês podem baixar para o celular, ó, que o ratinho vai comendo a maçãzinha, e a hora que acaba a maçãzinha é porque deu tempo, ele dá a vibração. Então, tem vários o tempo lá que você pode regular. Você pode baixar para o celular lá, é Mouse Timer, que é bem bacaninha. E as regras. Então, estabelecer regras mesmo. Não pode gritar, não pode empurrar. Então, eu coloco essas fichas. Ó, atrás da porta da minha sala, eu coloquei, ó, não chutar a porta, porque era um comportamento que eu percebia, né? Só que muitas habilidades a criança não tem. Então, a gente vai precisar o quê? Ensinar, porque ela não possui essas habilidades em seu repertório, né? Então, olha de novo as histórias sociais, você ensinar para a criança, né? Você ensinar essas habilidades, o que eu posso, o que eu não posso, que é bem bacana mesmo, a gente trazer isso para o prático. E esse aqui, gente, foi uma atividade que a gente fez, que tem relação também com as habilidades sociais, né? E é a lata da alegria, né? Então, tem uma musiquinha, né? Olha quem vem chegando para alegrar o nosso dia. E aí a criança vai desenvolvendo essa questão das habilidades, né? De comunicar de outra forma, né? E buscar, olha novamente lá o trabalho em parceria lá com os terapeutas, né? Formas de comunicação que sejam funcionais, né? Então, estabelecer essa troca, né? Então, por meio de dicas, por meio de estratégias que não sejam a birra. Então, a criança consegue, nem que seja a troca de um cartãozinho, né? A troca de uma figura, ele mostrar, ou eu não quero, né? Eu quero isso, eu não quero aquilo, mas para que ele, ao invés de usar aquela estratégia do grito, da birra, do chute, ele use uma estratégia que seja funcional, né? Então, aqui, gente, é importante a gente estar estabelecendo uma troca aí com os psicólogos, com os fonos, né, com as terapias aqui, para estar vendo quais que estão sendo usadas
com essa criança, né? Olha, o que eu acho bem bacana aqui, bem importante, que a gente ensine habilidades e competências sociais também, né? Até o livro do Daniel Goleman, que é o livro Inteligência Emocional, traz essa questão da alfabetização emocional, né? Que é o identificar o que está sentindo e ter repertório para lidar com isso, né? Então, aqui fala justamente da importância e como elemento, ó, isso aqui foi um livro que eu fiz ano passado, que eu trabalhei com as crianças ano passado, que era uma historinha dos emojis. E aquela primeira criança que eu falei que é do dedinho feliz, ela gosta muito dos emojis. Então, essa foi uma atividade que eu usei com ela. Então, a gente, não apenas com ela, mas que eu deu um resultado muito bacana com ela. Então, eu fiz a leitura do livro, ela não se atentou muito à história, mas sim as apresentações dos emojis, eu fazia o coração, o bravo. Então, ela me trouxe essas expressões e depois a gente fez uma atividade prática para que ela mostrasse. Então, é uma atividade que a criança pode mostrar. Na verdade, vai dobrando aqui as folhinhas, né? Então, o coração ela fazia, sorrindo, ela fazia feliz. O bravo, até no bravo, ela puxou minha pulseira, assim, eu estava de pulseira. Como que é esse bravo? Ela fez, então ela entendeu o que era cada um aqui. Então, gente, não é fácil, mas é um caminho possível, mas é importante a gente sempre estar entendendo, né, que cada comportamento tem uma função e se atentando para que a gente não acabe reforçando esse tipo de comportamento, né? E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!